Bom dia. Não posso dizer que o Senhor te abençoe, porque certamente você poderia levantar agora e ir embora, porque o louvor foi uma maravilha e certamente você já foi abençoado. Que Deus possa cuidar do nosso bispo, sabemos que ele está bem. E eu agradeço pela confiança, o amor que ele tem, o carinho. Já há muitos anos, acompanhando. Até hoje eu me lembro de uma palavra dele, que eu cheguei na igreja muito jovem. E eu fui com uma pergunta para ele, comecei a ler a Bíblia e fui lá perguntar para ele. E eu falei assim, bispo, eu peguei uma passagem lá que saiu um anjo com uma vara medindo não sei quantos côvados, côvado para cá, côvado para lá. E eu me lembro que eu estava cercando ele, acho que eu tinha uma semana de igreja. E ele falou assim, você já leu o Novo Testamento? Não. Então depois que você lê Mateus, Marcos, você me procura. Mas esse desejo de aprender, esse desejo de crescer na fé, crescer na jornada é muito importante. Queria convidar você a ficar de pé nesse momento. Pedir para que você abra a sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11. Eu botei minhas marcações todas aqui. Que hoje nós vamos dar uma corrida. Meu tempo está bem generoso. O pastor Otávio foi bastante bacana. Deu bastante tempo. E espero que Deus possa te alcançar muito mais do que está escrito, muito mais do que aquilo que vem ao coração, aquilo que Deus tem para cada um. São inúmeras as impressões digitais aqui dentro. Estão me ouvindo bem aí atrás? Ok? Mas sabemos que aqui dentro são indivíduos, cada um com uma demanda diferente, e Deus conhece cada um de vocês. Cada uma das suas lutas, das suas limitações, dos seus medos. Romanos, deixe a sua Bíblia aberta no 11. Oremos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa manhã. Obrigado pelo teu carinho, ó Deus, pela manifestação da tua graça nesse dia. Obrigado por aqueles que estão em casa, ó Deus, aqueles que estão impossibilitados, também o nosso bispo, e tantos outros, ó Deus, que no pós-pandemia, ó Deus, se encolheram dentro de casa. Sentimos, ó Deus, a falta dessas pessoas e que esses lugares vazios aqui sejam preenchidos novamente por essas vidas, Pai. Alcance e liberta, Pai. Pai, em nome do Senhor eu te peço, fala nessa manhã, fala mais do que aquilo que está escrito. Senhor, eu também te peço, todo ladrão de boa semente, seja repreendido em o nome do Senhor. Nada sobrepõe ao teu nome, a tua autoridade, a tua vontade e os teus planos, Pai. Em o nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, Romanos 11, a partir do verso, está dando um pouquinho de retorno aqui. Não sei se é impressão minha, mas está bem alto, está dando um eco de retorno. Vê se consegue corrigir, por favor. Estou sentindo um eco aqui atrás de mim. Todos estão ouvindo bem? Ok. Eu que estou falando alto ou não? O microfone do bispo ajuda bastante. A voz nossa fica, um pouco mais empoderada, É muito bom esse microfone. Romanos 11, verso de número 33. Todos acharam? Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos.
Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem foi que lhe deu para ele, para que depois venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queria convidar você nesse verso 36, ler com a melhor voz que você tem. Verso 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Glórias ao Senhor. Pode se sentar. Obrigado. Apesar desse texto falar da soberania de Deus, e se você conhece o livro de Romanos, ou já passou pelo CETEB, SIAB, esse livro foi escrito no ano 57 da era cristã, 57 após a crucificação. Paulo estava em Corinto, escrevendo para Roma, preparando a chegada dele em Jerusalém. Paulo caiu do cavalo com cegueira e foi levantado como um apóstolo, e Deus o chamou para que ele pudesse entender quais eram os propósitos de Deus na vida dele. Então, nesse contexto aqui, Paulo está numa cidade, escrevendo para outra cidade e se preparando para estar diante dos judeus, porque esse texto, o capítulo 11 todo de Romanos, ele fala da soberania de Deus. E aí, os títulos que você tem na sua Bíblia, se a sua for revista atualizada, fala sobre o futuro de Israel, a rejeição de Israel e o último desígnio e misericórdia de Deus para com todos. Jesus veio para os seus o rejeitaram. Então esse texto vem tratando que os planos de Deus para o seu povo que o rejeitou, nos incluiu nele. Nós fomos incluídos na promessa de Abraão, você e eu, gentios, salvos pela graça de Deus. Então, esse texto, Romanos, ele expõe a salvação, o plano de salvação de Deus, tanto para judeus como para gentios. Paulo vem a ser o apóstolo dos gentios, e os judeus tiveram muita dificuldade de recebê-lo, porque como pode um homem açoitar, arrastar, prender, ferir, e em dado momento cai do cavalo, fica cego, e agora serve ao Senhor com muita paixão e muito amor. No verso de 33, olha que interessante. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. No verso de 34 diz assim: quem, pois, o conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem lhe deu? Quem deu a ele para que venha pedir de volta? E aí ele repete: porque dele, para ele, são todas as coisas. Dele, por intermédio dele, são todas as coisas. E quando fala de profundas riquezas insondáveis, os seus juízos, que são inescrutáveis, coisas que Deus propõe, de onde Deus te tirou, o que ele fez e como ele tratou no decorrer da história. Eu intitulei essa palavra e eu queria que você ficasse bem atento, porque eu vou correr um pouquinho na leitura, para que a gente vá em alguns textos. E eu intitulei essa palavra Tempestades. O título dessa palavra é Tempestades. Apesar de começar com um Deus que é soberano, porque esse texto fala de soberania, e é justamente sobre essa soberania
É essa soberania, a vontade e o poder de Deus manifesto em toda e qualquer situação. E por isso eu fui com o desejo de intitular essa palavra Tempestades. Abra no livro de Jonas. Deixa marcado aí esse texto, por favor, em Romanos. Livro de Jonas. Jonas é um profeta pequeno, está lá no Antigo Testamento. E eu deixei tudo aqui já marcadinho. Livro de Jonas. E você conhece essa história. Você sabe que Deus fez uma proposta, deu uma ordem a Jonas, lá perto de 925, se a sua Bíblia for RNA, igual a minha. É um livro bem pequenininho, está entre os 12 profetas, né? Escreveu apenas 4 capítulos. Mas preste atenção, irmãos. Porque, conseguiram achar? Amém? Fala nisso, Beni, você está aí? Beni, você veio? Se a Beni não veio, está em casa. Eu falei que ia falar o nome dela. A Beni é uma amiga. E ontem eu corri para ela, falei, Beni, eu preciso cuidar do meu terno. Esse terno aqui eu usei há 16 anos atrás, num culto à noite. Usei no casamento da minha filha, alguns meses atrás. Eu falei, antes, tem que tirar o terno do guarda-roupa antes que as traças pensam que é pudim, né? Eu falei, Beni, ela frequentou a Nova Vida, lá na Tertuliano. Eu falei, Beni, amanhã eu vou te chamar. E se você não veio, você está em casa ouvindo, eu lembrei de você. Jonas, queria que você acompanhasse essa leitura. A leitura vai falar por si mesmo. Capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem, embarcou nele, para ir com ele para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamaram cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e, deitado, dormia profundamente. Chegou-se ele, o mestre do navio, e disse-lhe, que passa contigo? Agarrado no teu sono? Levanta-te e invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E disse uns aos outros, vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe declararam agora, por causa de quem nos sobreveio esse mal? E o culpado é a tua, a culpa é tua, a ocupação é tua. De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Verso 9, ele porém diz, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Senhor do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e disseram, que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado isso. Disseram, que te faremos? Para que o mar se acalme. Porém o mar ia tomando cada vez mais impetuoso. Respondeu-lhe, tomai-me e me lançai no mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que vos sobreveio grande tempestade. Entretanto os homens remavam, esforçando-se para alcançarem a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia tornando-se cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamo-te, não pereçamos por causa da vida deste homem,
e não faça cair sobre nós o sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, e levantaram Jonas, porque tu, Senhor, fizeste como lhe aprouve. Levantaram Jonas, lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, aqueles homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. Esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Até aí. Você já conhece essa passagem? E quando eu falo de tempestades, e quando eu disse que a gente sabe que se todas as coisas é para Ele, são dEle, por Ele e para Ele, nada foge aos propósitos de Deus, nada. E Jonas sabia que Deus tinha um plano de salvação para aquele povo. Nínive era uma cidade que era muito cruel, o povo assírio, e eles não tinham pena dos seus prisioneiros. As crueldades, se houver tempo ainda vou falar um pouco de como eles tratavam os prisioneiros de guerra, as cidades conquistadas, e Jonas sabia que se ele fosse lá pregar, Deus poderia salvar, e Jonas não queria que Deus fizesse isso. E a primeira tempestade que nós temos é a tempestade da vida, a tempestade da minha vontade, a tempestade da sua vontade. E aí você às vezes se pergunta, por que Deus fez sobrevir esse problema sobre a minha vida? E a pergunta certa seria, talvez eu tenha causado essa tempestade. Talvez eu tenha provocado esse mar revolto. E Jonas já tinha declarado antes de pagar a passagem, eu temo a Deus e fujo diante desse Deus. Quando chegaram para ele já tinha declarado antes de embarcar, eu estou fugindo da presença de Deus. Então existem tempestades, a primeira tempestade é a tempestade da vida, causada por nós mesmos. E se todas as coisas são dele, por ele e para ele, nada poderá frustrar os planos de Deus. Você não é o juiz do seu vizinho, você não é a juíza da sua vizinha, você não é o juiz do seu colega de trabalho, nem daquela pior pessoa na sua rua que a rua é uma paz, mas às vezes tem um só que bagunça tudo. Eu já vivi algumas situações assim. Era um único vizinho que valia pelo bairro inteiro. Mas Deus é que salva. Se Deus mandasse eu ir para Brasília hoje, entrar em alguns ambientes e pregar, eu teria grande dificuldade. Porque tem muita crueldade acontecendo e a gente quer fazer justiça às vezes com as próprias mãos. E isso no dia a dia. Mas se existem tempestades que dizem respeito à minha vida, à vontade de que eu acho que esse merece e aquele não merece, Deus não vai fazer o que eu quero, Deus vai fazer o que Ele quer. Então a primeira tempestade é aquela que eu provoco por desobedecer. E o interessante é que alguns falam assim, não, isso é uma história bíblica, isso daí, não há fatos que comprovem isso. O próprio Senhor Jesus fala de Jonas, que pediam prova a Jesus sobre a sua obra de salvação. E ele fala, o meu sinal é o sinal de Jonas, que esteve 3 dias no ventre da baleia, foi lançado na costa de uma cidade perversa. E Jonas ali desceu, Jonas ali pregou. E a distância, olha, é interessante, eu falo que eu gosto de ver essas coisas, porque na Bíblia nada é por acaso, irmãos. Nada na Bíblia é por acaso.
Nínive tinha uma cidade, tinha uma muralha de 12 quilômetros. 12 quilômetros de muralha. E sabe quantos dias Jonas percorreu? Você sabe quantos dias era necessário para percorrer a cidade toda, a impiedade daquele povo de ponta a ponta? 3 dias. Assim como Jesus disse, eu descerei à sepultura e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. E Jesus fala, o meu sinal será o sinal de Jonas, que depois de 3 dias vai ressurgir e vai pregar para quem não merece, mas a graça é a que salva. É a graça que salva. Não é mérito meu, não é mérito seu, é a graça que salva. Não tem por que inventar nada, é a graça que tem esse poder, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eternamente, é uma oração, é um reconhecimento. E Jonas não tinha como fazer algo diferente. Sabe quantos dias Jonas ficou falando para Nínive? 40 dias. Quantos dias Jesus esteve depois da crucificação ressurreto? 40 dias. Nada é por acaso. Nada na sua vida é por acaso. E se você está dormindo num porão, eu gosto de pesquisar e ouço também muita coisa, e pesquiso também muita coisa. Esse navio não era um navio pequeno, não era um barquinho, era um barquinho que ele tinha capacidade de possivelmente ter 200 marinheiros, 200 pessoas a bordo. Era um navio de carga, por isso que eles começam a se desesperar, e eram homens experientes ali, não eram aprendizes de marinheiro, Guga, eram marujos de uma rota comercial, e cada um buscando o seu Deus, porque eles tinham a necessidade de livrar as suas vidas, e começaram a jogar carga, e diz que a pessoa quando desobedece a Deus, ela só desce. Jonas desceu para Jope, ele foge da presença, ele decide descer para Jope, depois desce para o navio, depois desce para o porão, depois desce para o estômago de uma baleia. E aí a gente percebe que tempestades que nós provocamos, às vezes ela vai nos colocando na mais profunda solidão, na mais profunda incompreensão da situação. Jonas não estava nem aí, estava dormindo. Mateus 8, vamos lá em Mateus 8. Vamos para a segunda tempestade. Mateus capítulo 8. Que manhã maravilhosa. O tempo está tão bom, olha, esse relógio está colaborando, graças a Deus. Mateus 8. Mateus capítulo 8, verso 22. Mateus capítulo 8, verso 23 a 27. Estamos falando agora de uma segunda tempestade. Acharam? Amém? Nós vamos avançar um pouquinho em Mateus aí. 8, 23, olha só. Fala, Jesus acalma uma tempestade. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiam, e eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando, Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhe então Jesus, por que são tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos, e o mar se fez grande bonança. E maravilharam os homens, dizendo, quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? A segunda tempestade é a tempestade para eu provar
na vida. Provar na vida. Uma é aquela que eu provoco e aquela que eu tenho deparado diante de mim, que eu tenho que passar por ela. E você às vezes está ali, numa situação, Jesus está no barco. Se Jesus está no barco, Jesus tinha acabado de fazer diversos milagres. Eles passaram o dia todo ensinando, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Em dado momento, Jesus, o próprio Deus, estava ali no barco e Jesus, com a cabeça numa almofada, como diz outros textos, dormia profundamente. E Jesus faz um questionamento: por que vocês não se levantam e resolvem a situação? Assim como os pães, deem de comer. Mas Senhor, nós só sabemos fazer contas. Precisa de tanto de dinheiro para alimentar essa multidão? Não, dai, fazei, ordenai. Então a gente percebe que a segunda tempestade é para me provar na vida. A segunda tempestade é para me provar na vida. Mateus capítulo 14, um pouco mais à frente. Vamos lá. Essa é a terceira tempestade. Mateus capítulo 14, verso 22. Eu gosto muito dessa passagem e a minha vontade era trazer o trecho. Se você não viu a terceira temporada do The Chosen, o último episódio fala sobre essa passagem aqui. É quando Jesus anda sobre as ondas do mar. Todos acharam? Está pertinho, né? Mateus 14, verso 22. Jesus anda sobre o mar. Verso 22 diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Então ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu para o monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Verso 24, entretanto o barco já estava longe, muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário, e na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir contigo, andando sobre as águas ou sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Verso 30. Reparando, porém, a força do vento, teve medo e começou a submergir. Gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e disse: homem de pequena fé, por que tu duvidaste? E subindo ambos no barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Essa terceira tempestade revela as nossas possibilidades. Qual a nossa possibilidade? Sinceramente, se todos estavam com medo de um fantasma dentro do barco, e de repente Jesus aparece, e alguém pede para ir de encontro a um fantasma? Parece uma coisa meio incoerente, né? Mas Pedro, com ousadia, disse: se és tu, permita-me ir contigo. Então, existem tempestades na nossa vida, e essa terceira tempestade é para que o próprio Deus possa revelar para nós as nossas possibilidades. É possível andar sobre as águas. É possível que as águas não venham a te submergir, desde que você continue olhando para Ele
crendo que você pode andar. Porque se você olha para o vento, olha para as ondas, teu foco sai dele, você submerge. Esse capítulo do The Chosen, da 3ª temporada, o último capítulo, que mostra Pedro afundando e Jesus tirando ele lá, é incrível. Se você não viu, eu ia compartilhar esse trecho dessa passagem que é esplendidamente linda. Então nós temos aqui tempestades que nós provocamos, tempestades para nos provar e tempestades para compartilhar as possibilidades. Deus não vai deixar você submergir, irmãos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu em 2015, eu passei por um sequestro. 2015, às 7h30 da manhã, estava eu atrás do Quitandinha, rumo a Belo Horizonte para um congresso que eu tinha sido convidado, indo para a casa do meu chefe. Na parte de trás do Quitandinha, uma casa de esquina, uma linda casa, né, por não dizer uma mansão, onde morava o meu chefe. A esposa ainda mora lá porque ele faleceu, tem um pouco mais de um ano. E chegando lá às 7h15 da manhã, parado na porta, eu buzinei. Normalmente eu sempre subia a serra e parava na casa do alemão, porque era um ritual meu. Entrar, seguir a serra, parar na casa do alemão, descer, pedir um croquete, um expresso, contar até 10 e depois seguir para lá. A casa dele é poucos metros dali, mas sempre eu fazia isso. E naquele dia, eu falei, vou direto, que ele está me esperando para tomar café. Ele estava na mesa me esperando para tomar café. E eu segui direto, eu entrei por trás do Quitandinha, só tinha passarinho e russo. Para quem não sabe, russo é aquela neblina baixa, né? Eu olhando as sacadas da casa, um silêncio, uma calma, e de repente, quando eu paro o carro e buzino, o portão não se abriu, aí eu desci do carro, fui tocar o interfone e falar com o Chico, que é o caseiro. E o Chico, ele tem algum probleminha, né? E ele, alô? Eu falei, Chico, sou eu, cheguei. Alô? No segundo alô, alguém falou assim, aquela confusão. Um carro de suporte. Me botaram no banco de trás com a arma na cabeça. Um no carona, um dirigindo. E desceram a serra, mais um carro de apoio. E cada curva que passava, eu pensava que o carro ia cuspir, ia cair lá em Xerém. Porque eles desceram, todos eles estavam bem drogados. E cada curva o carro pulava, eu sentia que o meu carro estava saindo do chão. E quando chegou embaixo, na estrada, onde aconteceu aquele acidente com o filho do Ike Batista, né? Aquela reta ali de Xerém. E eu no banco de trás com a arma na cabeça, ouvindo um monte de coisa, eles tirando o relógio. E eu escondi o dinheiro. Na mala do carro tinha a minha bolsa de viagem com camisas novas, terno, tudo que eu iria usar no congresso, roupas que eu tinha comprado para esse evento. E aí eu percebi que eles retornaram, entraram numa mata e me botaram na mala do carro. E o outro carro de apoio, pegaram minha mala e botaram no outro carro. Passaram pelo pedágio e eu na mala. E me levaram para uma floresta que depois eu me descobri lá para dentro de Parada Angélica. E eram 9 homens. Os que estavam no local, os que estavam comigo e os que estavam no carro de apoio. Tinha um mais velho. E ali começaram a bater. E eu no meio daquilo tudo, tomando paulada na perna. Aí tiraram o meu cinto, amarraram meus pés, rasgaram minha blusa, amarraram meu pulso. E começaram a andar comigo dentro da mata, de um lado para o outro. Eu não sabia onde eu estava. E aí pegaram a minha mala, começaram a jogar tudo para fora. Um pegou uma gaita que estava lá,
começou a tocar, achar aquilo engraçado. Alguns momentos de terror. Alguns momentos que eu falei assim, não vou voltar para casa. Não vou voltar para casa hoje. E tinha uma situação dentro de casa, muito desgastante, dentro da família. Eu, minha esposa e meus filhos. Uma situação que eu tinha deixado uma carta, está guardada até hoje. Minha esposa sabe que está ali. Tratando de assuntos da família, tratando de assuntos da vida, muito séria, a carta muito séria. E eu deixei lá registrado para que vocês leiam. Falei, Cristiane, Cris, leia e que meus filhos leiam. E aquele dia eu não ia voltar para casa. Não ia voltar. E nessa transporte daqui para lá, amarrado, pegaram meu cartão, desceram, foram lá para o centro em Barier para fazer saque, começaram a fazer saque. Aí um falou assim, ó, tem um aqui que está bloqueado, arranca o dedo dele porque a impressão não está funcionando. E eu falava, não, isso não é assim, o dedo tem temperatura. Pensa que é filme de agente secreto, que vai arrancar o dedo, chegar lá e liberar o dinheiro. E aí, no meio disso tudo, me pegaram, eu desci, aí fui fazer saque em posto de gasolina, caixa eletrônico de mercado, rasgado, com 2 acompanhantes. Botaram no carro de novo, voltei para a floresta, amarraram de novo. E aí, uma arma na cabeça, outra dentro da boca. E tinha um que falava assim, você vai morrer aqui hoje. Vamos estourar a tua cabeça e vamos beber o teu sangue aqui no meio da mata. E eu olhando, comecei a chorar. E ele começou a xingar, que eu não posso reproduzir aqui para você o que eu ouvi. Por que você está chorando? Está com medo? E Deus foi tão bom, irmãos. Eu falei, eu estou chorando por tua causa. Porque o teu problema não resolve agora. Eu estou chorando por você porque o seu problema não vai ser resolvido com a minha morte. Você não resolve o seu problema com a minha morte. O seu problema vai permanecer. E ele tirou a arma da minha boca, tinha um do lado com bem escuro, bem preto, muito preto, com a camisa enrolada, só apareciam os olhos do meu lado. E ele falava assim, calma, abençoado, você vai voltar para casa. Eu olhei para ele assim, dentro dos olhos dele, e falei, eu conheço essa linguagem. O que você está fazendo aqui? Ele, o quê? O que você está fazendo aqui? Esse aqui não é teu lugar. Eu sei de onde você veio. É para lá que você vai voltar. Ele desenrolou a camisa e desceu o morro. Foi embora. O que tinha enfiado a arma na minha boca falou assim, o que você fez com ele? E começou a pegar a minha carteira e pegou ali e viu um cartão de um pastor, eu não preciso citar o nome. Você conhece esse pastor? Conheço. É meu paciente. Aí ele falou assim, tá de caô, mentiroso. Eu falei, rapaz, de que você está falando? Ah, você aqui, ó, você é o quê? Do exército? Eu falei, na época, né? Não, essa é a carteira. Sou oficial dentista do exército. Você é rico? Eu falei, rapaz, eu já morei em casa abandonada. Eu já dormi no papelão. Eu já acordei com barata colada no meu corpo e lacraia pelo meu corpo. Ele, mentiroso, olha a minha condição. Eu estou amarrado. Você quer beber o meu sangue? Para que eu estou mentindo para você? Ele pegou o chip do meu celular e botou no meu bolso e falou assim, vai dar tudo certo, você vai voltar para casa.
Guarda as fotos do seu filho, que eles estavam vasculhando tudo. Ele passou a arma para o outro, mais um desceu o morro. Só fiquei com um. Até chegar o motorista que me levou para um lugar. Mas antes disso, três voltaram. Para onde saíram? O que eu quero dizer, irmãos, me levaram para um lugar, e na hora que me soltaram, eu falei, agora eu vou andar numa rua, que tinha uma mata no fundo, e falei, agora eu vou me executar aqui, Senhor, e fiquei parado, eles deram a ré, levaram o carro, levaram tudo, e de repente sai um casal, o que aconteceu com o Senhor? Eu falei, fui salvo por Deus. Entra que nós estamos tendo um culto. E ali, uma família, no meio de um culto, me acolheu, serviu café, chamou a polícia para me conduzir até a delegacia. E são tempestades. Eu vou saber para que eu vou apanhar, para que eu vou sofrer ameaça. Porque dele, por ele e para ele, dele é a vontade de fazer, dele é a vontade de salvar Nínive, dele é a vontade de salvar a sua vida, salvar a sua casa. Ele não veio para a gente sadia, ele não veio para a gente correta, ele veio para a gente que tem problema, que sofre. Ele veio para pessoas como eu e você, cheio de limitações. Que às vezes a gente fala assim, por que, Senhor? E ele fala, levanta a mão, acalma a tempestade. Ou sai do barco, anda ao meu encontro. Ou cumpre aquilo que tem que ser feito. Dele, a vontade de fazer e salvar. Por ele, a vontade de ensinar. Ele nos ensina. E para ele, a glória de nos salvar pela graça. Irmãos, tempestades vêm e vão. O próprio Paulo, sofreu alguns naufrágios. Deus não queria que ele chegasse tomando um café. Deus queria que ele chegasse preso num pedaço de tronco, dando contra as pedras. Mas Deus faz ele chegar. Porque todas as coisas procedem dele. Todas. Pode parecer uma coisa muito interessante, mas olha como que Deus é tremendo, para que a gente finalize. Jonas, quando foi a Nínive, contra a vontade, porque Jonas não queria obedecer. Jonas sabia. Aquele povo que estava ali, era um povo muito cruel, irmãos. Tanto o povo da Síria, os persas, os romanos, os otomanos, eles tinham uma maneira cruel de tratar. Tem uma palavra que você pode procurar, porque é até indecorosa falar de púlpito, chamado empalamento. Como eles tratavam, você pode procurar depois lá, coloca no seu Google, empalamento, para você saber o que é. É assim que eles tratavam as pessoas. E Jonas sabia que se ele pregasse, Deus iria converter aqueles corações. E olha, antes da pregação de Jonas, Deus tinha enviado um profeta, Naum. Se você não quiser abrir a Bíblia, apenas acompanhe. Eu vou ler esse texto para você. Se você quiser abrir, Naum, já estou
finalizando. Naum é tão pertinho lá quanto Jonas. Se você for para Jonas, você encontra Naum. É muito pequenininho. É um dos profetas menores também. Naum, capítulo 1. O que eu acho tão tremendo nisso, todos acharam? Você que quer ler, porque é impressionante. Quando eu falei que nada acontece por acaso, é verdade isso. E a prova está aqui em Naum. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus já tinha falado através de Naum e destruiu aquele povo. Deus, 150 anos antes, já tinha falado. E Naum foi um profeta que foi exatamente contra essa nação, Nínive. E olha o que eles faziam, esse empalamento que eu falei para vocês, essa forma cruel de tratar os seus prisioneiros, tinha uma demonstração, tinha um recado. O poder de maltratar as suas vítimas era para demonstração de poder, para demonstração de domínio e para punição. Mas Deus mostra o contrário. Porque dele é o poder. Por ele é o domínio, porque ele tudo fez. E para ele a graça e a sabedoria. Olha o que diz Naum, no capítulo 1, verso 3 a 5. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Jamais inocente o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e O Senhor tem seu caminho na tormenta e na tempestade. E as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar, ele o faz secar a terra, a míngua, todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Verso 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. O Senhor é o Deus da tormenta, é o Deus da tempestade. Mas se você entende que ele é sua fortaleza no dia da sua angústia, assim como aquele povo queria demonstrar poder, domínio e punição, Deus, por meio dele, demonstrou o poder da salvação. Por ele, fez todas as coisas, e para ele, a sua graça reveladora na minha vida e na sua vida. Não se engane, tudo é dele, por ele e para ele. Fiquemos de pé. Não sei se você está escondido, se você está com medo, ou se você está com uma ousadia desproporcional no momento de desespero. Mas o Senhor é o Senhor das tempestades. Tudo pertence a Ele. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por aqueles que ouviram essa palavra em casa, aqueles que ouviram aqui. Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória, todo o poder, toda a exaltação, Pai. Senhor, não nos deixe perdidos em meio às tempestades dessa vida, Senhor.
Dá-nos a certeza de que o Senhor sempre está nos ensinando algo, a obedecer, a repreender e a de encontro ao Senhor. Pai, obrigado por essa manhã, obrigado pela vida dos meus irmãos, aqueles que estão em casa. Pai, em nome do Senhor, visita, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. O Senhor te abençoe, querido, rica e abundantemente. Pastor Otávio.